Glória a Deus. E disse, Gênesis capítulo 3, versículo 1: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Não comereis toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore comeremos, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos nele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Certamente comeste tu da árvore que eu ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste como companheira, ela me deu a árvore e comi. Amém? Vamos dar uma paradinha por aqui. Então, essa passagem ela é muito conhecida, né? Nós temos conhecimento dessa passagem. Até mesmo as pessoas que não caminham na fé, elas conhecem essa passagem. Adão e Eva estavam conversando sobre isso lá hoje, né? Então, mas o que me chamou a atenção nessa mensagem é que muitas vezes nós andamos por caminhos, nós nos afastamos do Senhor, nós começamos a fazer coisas que não agradam ao Senhor, ou deixamos de fazer coisas que agradam ao Senhor. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a nossa vida da mesma forma com que Deus perguntou para Adão, e também pergunta para nós: aonde é que nós estamos? Amém? O Espírito Santo nos traz aqui nessa noite, perante essa mensagem, para nos perguntar: aonde é que nós estamos? Em que caminho nós temos andado? Sabe, em que procedimento tem sido a nossa vida? Que atitude nós temos tomado? Por onde nós temos andado espiritualmente falando? Sabe, como tem sido a nossa vida perante o Senhor espiritualmente falando? E de tempo em tempo, irmãos, o Espírito Santo ele nos visita na viração do dia para ver aonde é que nós estamos. Como um pastor que cuida bem de suas ovelhas, o nosso Deus, o nosso supremo pastor de Israel, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele também nos visita espiritualmente e nos pergunta: aonde é que nós estamos? De tempo em tempo o Senhor nos traz para o centro da sua vontade, para o centro do seu propósito, para o centro do querer dele para a nossa vida. Porque, sabe, muitas vezes as distrações, o sono espiritual vai nos tomando de tal maneira, e quando nós estamos apercebidos, nós começamos a se afastar de Deus. Como eu estava conversando com Isaías hoje pela manhã, né? Hoje à tarde, né? O maior problema do inferno não são os demônios, porque com os demônios a gente convive também aqui na terra, não é isso? O maior problema do inferno é a ausência de Deus. E muitas vezes foi assim que aconteceu com Sansão. Sansão, o afastamento de Sansão não aconteceu do dia para a noite. Amém? O afastamento de Sansão aconteceu
com cada princípio que Sansão ia quebrando dia após dia, quando ele tocou no leão que não poderia tocar no cadáver daquele animal, quando ele, por exemplo, desobedeceu os seus pais, quebrou o princípio da obediência, de honrar os pais, o pai e a mãe, quando ele quebrou o princípio de se deitar com uma mulher que não era do seu povo, sabe, o afastamento de Davi, que trouxe tristeza e angústia para ele, não aconteceu por acaso. Todos foram para a guerra, Davi ficou sozinho no palácio, e no meio de tudo isso, os olhos de Davi contemplaram Betseba. Então o afastamento, que é algo tão perigoso na nossa caminhada como cristãos, como discípulos de Jesus, ele acontece paulatinamente, ele acontece vagarosamente, e quando nós estamos percebendo, nós já estamos sem vontade de orar, nós já não estamos lendo a Bíblia como convém, sabe, a presença de Deus já não faz mais falta para a gente, sabe, e aí o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus de amor, o Pai de misericórdia, Deus de graça, ele vai ao nosso encontro, o Supremo Pastor de Israel, para perguntar aonde é que nós estamos. Amém? Foi assim com Adão, foi assim com Eva. Deus não deixou eles sem paternidade. Deus foi lá naquele momento para perguntar onde é que eles estavam. Irmãos, e uma coisa interessante é que Adão e Eva, eles não reconheceram que estavam no caminho errado, né? Porque Adão disse: a mulher que você me deu, ela me deu do fruto da árvore, então eu comi. E quando ele foi para Eva, Eva disse: olha, a serpente que me deu do fruto da árvore, então eu comi. Em momento nenhum eles se aquebrantaram, em momento nenhum eles reconheceram que eles estavam no pecado, que eles tinham errado com Deus, porque talvez se ele tivesse ali, sabe, se arrependido, Deus teria escrito uma nova história sobre a humanidade. Amém, amados? Sabe, da mesma forma também aconteceu com o filho pródigo, quando o Espírito Santo de Deus, Jesus através dessa parábola contando aquele jovem que estava perdido, que estava distante da casa de seu pai, sabe, ele caiu em si, e ele viu que ele estava distante do pai. Imediatamente aquele jovem voltou para a casa de seu pai. Amém, amados? Irmãos, a coisa mais perigosa que existe na caminhada com Cristo é o afastamento da apostasia, sabe, o esfriamento. Isso acontece quase que, humanamente falando, imperceptível. É algo que acontece gradativamente, e a gente precisa estar atento sobre isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja que estava em Colossos, a igreja que estava em Filipe, as tantas cartas que ele escreveu, sabe, e ele sempre nas suas epístolas, nas suas escritas, Paulo sempre exortava a igreja a respeito de ficar vigilante, a respeito de não baixar guarda, a respeito, sabe, de não estar andando por caminhos tortuosos. Amém? Sabe, é isso que o Espírito Santo quer tratar para nós, conosco nessa noite. Aonde nós estamos, em que local espiritual nós estamos, sabe, para a gente poder fazer uma reflexão nessa noite, olhar para dentro de nós enquanto discípulos de Jesus e ver aonde nós estávamos espiritualmente quando nós iniciamos a nossa caminhada e onde nós estamos hoje espiritualmente falando. É isso que é a nossa preocupação, é essa que deve ser a nossa preocupação todos os dias. Senhor, onde é que eu estou? Porque se eu estou no caminho errante, porque se eu estou distante do Senhor, porque se eu estou distante do seu propósito, o Espírito Santo nos convida para voltar nessa noite. O Espírito Santo nos convida para voltar para o centro da vontade do Senhor. Amém, amados? Então, eu tenho sentido no meu coração, sinceramente falando, um desejo muito grande de viver coisas que eu vivi no início da minha caminhada. Isso tem ardido cada vez mais. Eu estava hoje lá na roça, lá sozinho, lá orando no meio do mato, hoje de manhã, e o Espírito Santo estava ministrando algumas coisas no meu coração. Amém? Porque esse afastamento do propósito, ele não é da noite para o dia. Esse afastamento do propósito, quando a gente vai se ver muitas vezes, quando nós olhamos para nós, sabe, quando Jonas percebeu, ele estava na barriga do peixe. Amém? Sabe, quando Saul percebeu, ele já estava ali com seus inimigos prestes a ceifar a vida dele, a destruir a família dele.
Sabe, quando Davi percebeu, quando Davi foi dar conta de si, ele já estava deitado com Betseba e ela já estava grávida, irmãos. Amém? Ele já tinha matado o marido dela. É assim, é de forma imperceptível, acontece sorrateiramente. O diabo, inimigo de nossas almas, trabalha para nos afastar do propósito. É tudo tão sorrateiro, irmão. E quantos são os obreiros, ministros do Evangelho, missionários, pastores, sabe, pessoas que tinham chamados extraordinários, mas que hoje não estão na caminhada com o Senhor, porque não perceberam o que estava acontecendo, espiritualmente falando, essa apostasia que veio aos pouquinhos, e quando eles perceberam, eles já estavam distantes do caminho do Senhor. Amém? Como é importante, irmãos, de tempo em tempo, nós olharmos para a nossa vida, fazermos uma autoanálise, uma auto-reflexão e vermos se há em nós algum caminho mau e voltarmos para o centro da vontade do Senhor. A palavra do Senhor pode dizer para nós que Paulo ele estava numa viagem missionária e a Bíblia diz que o vento soprou e empurrou o barco que Paulo estava para uma ilha. E essa ilha não era o local que Deus havia designado como destino de Paulo, mas era necessário que Paulo passasse por lá. E muitas vezes Deus vai permitir que nós passamos por locais onde não são locais que nós deveríamos estar. Primeiro porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus nunca vai nos impedir de tomarmos decisões erradas. Ele sempre vai nos mostrar, vai acender a luzinha no painel. Ele sempre vai nos direcionar, mas a decisão Ele nunca vai impedir que nós tomemos. Amém? Sabe, nós podemos tomar decisões. Eu estava refletindo hoje sobre o que aconteceu hoje, né? Lá, nós estávamos juntos lá. Porque algum tempo atrás, aquela cena que aconteceu hoje seria inimaginável. A gente estar sentado ali, nós, filhos, junto com o Pai, né? E ver aquele momento bacana e agradável que nós vivenciamos. Então, Deus é um Deus da restauração. Restauração é você voltar ao local onde você não deveria ter saído. Você voltar ao ponto onde estava tudo bem. Amém? Quando nós vamos restaurar o computador, não é isso? A gente volta ao ponto que o computador estava funcionando. Assim que é a restauração. Sabe? Então Deus quer fazer isso conosco nessa noite. Deus quer promover uma noite de restauração para nós. E eu vim determinado a experimentar essa restauração nessa noite. De voltar ao ponto onde nós nunca deveríamos ter saído. O ponto, sabe, do centro da vontade de Deus, do centro do propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então o Espírito Santo pergunta, Deus pergunta para nós nessa noite, aonde é que você está espiritualmente? Sabe, será que nós não deixamos o nosso primeiro amor? Deus, ali o apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, sabe, Deus ele deu uma revelação do Apocalipse para ele, e Deus deu para ele ali as 7 igrejas do Apocalipse, e uma dessas igrejas estava distante do caminho do Senhor, e a orientação que o Espírito Santo deu para essa igreja foi: lembra de onde você caiu, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Essa foi a mensagem que o Espírito Santo deu a essa igreja. Amém? Lembra de onde você caiu, arrependa-te dos seus pecados e volta à prática das primeiras obras. Então isso é restauração, é a gente voltar ao local onde a gente nunca deveria ter saído. Amém? É você viver experiências que você nunca deveria ter deixado de vivenciar. Amém, amados? Irmãos, nós somos enganados muitas vezes pela nossa concupiscência, nós somos enganados pelas mentiras de Satanás. Não existe nada tão sorrateiro, tão, como é que eu posso dizer assim, rasteiro como Satanás. É por isso que a Bíblia colocou Deus, tudo que há na Bíblia tem um propósito. Por que Deus permitiu que a serpente tentasse Adão e Eva? Porque, irmão, a serpente é algo que vem rastejando. Não é assim? É algo sorrateiro, é algo que vem sem você perceber, e quando você percebe, você já caiu no laço do passarinheiro, você já está distante do propósito. Quando Adão e Eva foram dar conta, irmãos, eles estavam sendo lançados para fora do paraíso. Sabe o que é ser lançado para fora do paraíso? É você ser lançado para fora do propósito de Deus. Amém? É você ser lançado para fora daquilo que Deus projetou para você.
Deus não projetou para Eva que ela tivesse dores para ter filho. Deus não projetou para Adão que ele tivesse que suar para poder prover o sustento para sua casa. Não, isso não foi o projeto de Deus para Adão e Eva, para o início da criação de Deus. Não, isso não era o projeto. Mas quando o pecado acessou a vida deles, quando sorrateiramente aquela serpente veio em forma de convencimento, irmãos, é sorrateiro isso. Quando eles perceberam, eles já estavam distante do propósito de Deus, fora do local que Deus tinha preparado para ele. Há quem diga que o cristianismo é como se fosse uma jaula, é como se fosse um aquário que impede o peixe de nadar para lugares maiores. E eu enxergo de uma forma diferente. Eu acredito que o cristianismo é você viver dentro daquilo que Deus preparou para você. Amém? Adão e Eva não estavam presos num lugar limitados, viver o que estavam lá fora, não. Eles estavam dentro do local que Deus tinha preparado para eles. A pergunta que o Espírito Santo quer falar para nós nessa noite é o seguinte: não saia do local que Deus preparou para você, porque lá fora tem dor, lá fora tem suor, lá fora tem labuta, tem sofrimento, lá fora tem tudo que eu e você não precisamos. Tem tudo que eu e você, vamos lamentar por estarmos lá fora. Então não saia do local que Deus preparou para nós. Amém? Deus preparou um local para nós. Deus preparou um local espiritualmente falando. Estou falando aqui espiritualmente falando. Esse local onde estavam Adão e Eva, o centro da vontade de Deus, o centro do propósito de Deus para eles, era para eles crescerem, multiplicarem a terra, era para a mulher não ter dores na hora do parto, era para o homem não ter que trabalhar. Ali daquele paraíso, daquele local, era para ele ter as frutas ali do sustento para sua família, para sua casa. Amém? Então, essa é a orientação que o Espírito Santo está trazendo para nós, algo poderoso nessa noite. Não saia do local onde eu te coloquei. Não saia do centro da minha vontade. Não saia do meu propósito. Irmãos, a força do homem está dentro do propósito de Deus, né? Quando nós saímos do propósito, nós nos tornamos fracos. Enquanto Elias estava dentro do propósito, que era destruir os profetas de Baal, que era apontar os pecados do povo, que era profetizar, enquanto Elias estava vivendo o seu propósito, a palavra do Senhor diz que Elias orava, o fogo descia dos céus. A palavra do Senhor diz que, os profetas foram destruídos perante Elias. Elias era um homem que viu um milagre extraordinário, mas quando Elias saiu do local onde Deus tinha colocado para ele, em toda aquela caverna, Elias se tornou fraco. Amém? A nossa força não vem das nossas emoções propriamente dita, a nossa força não vem da nossa família propriamente dita, a nossa força não vem de uma economia forte, não. A nossa força não vem do psicólogo que nós vamos. A nossa força consiste em estar no centro da vontade de Deus, aí que está a força. Amém? O apóstolo Paulo tinha força dentro da prisão para orar, para clamar. O apóstolo Paulo se sentia bem, tendo comida, não tendo comida, tendo veste, não tendo veste. Por quê? Porque ele estava no centro da vontade de Deus, ali ele estava forte. Não existe força fora do propósito de Deus. Não existe força fora daquilo que Deus tem para nós. Não, fora daquilo que Deus tem para nós. Nós somos fracos, nós somos uma ovelha fácil de ser abatida. Nós somos um alvo frágil para o maligno. É isso que nós somos. Amém? A força consiste em estar no centro da vontade de Deus, no centro daquilo que Deus preparou para nós. Ainda que seja labuta, ainda que seja luta, ainda que seja guerra, mas o centro da vontade de Deus, ali está a força. A força de Adão e Eva não estava, nas frutas que ele comia, não. A força de Adão e Eva consistia em obedecer ao Senhor, em permanecer no local que Deus preparou para ele. Qual é o local que Deus quer que eu e você permaneçamos? A obediência. O local, esse é o local, é a obediência, é viver a palavra de Deus. O Senhor está falando isso, então vamos lá e vamos fazer. Amém? Estar na obediência, estar no centro da palavra de Deus, esse é o local que Deus tem para nós. E no meio disso, dentro desse local chamado obediência, está a nossa força,
está a nossa alegria, a nossa paz. Amém? Há quem tenha muito dinheiro nessa noite, milhões, bilhões de reais. Eu estava olhando para um grande empresário dessa cidade, e você sabe que Deus me deu esse dom. Eu consigo olhar nos olhos da pessoa e sentir como está a alma daquela pessoa. Isso é um dom, né? Eu entendo isso como um dom de Deus. E eu olhei nos olhos daquele homem, e eu via tristeza no coração daquele homem, na alma daquela pessoa. Eu via, sabe, eu não conseguia nem firmar os olhares, o olhar fixo para mim, baixar na cabeça aquele homem, dinheiro, de posse, sabe, com tantas coisas, mas ele estava triste, estava angustiado, a alma estava vazia, sabe, irmãos? Então, o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Não saia do centro da vontade, não saia do local de obediência, porque fora disso nós somos fracos. Fora disso, nós somos frágeis. Fora disso, nós somos suscetíveis a ser abatidos pelo inimigo. Muitos foram aqueles que saíram do centro da vontade do Senhor. E por conta disso, eles perderam coisas tão grandiosas que Deus está preparado para eles. Vou citar um exemplo, por exemplo, de Esaú. Esaú, Deus tinha preparado para ele, a primogenitura pertencia a Esaú. Mas a palavra do Senhor diz que Esaú chegou cansado do campo e trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Esaú saiu do local que Deus tinha preparado para ele. Qual era o local que Deus tinha preparado para Esaú? A obediência, de manter debaixo da bênção. Esaú ia assumir tudo que seu pai tinha construído e ia ficar sob a mão de Esaú. Mas ele rejeitou. Amém? Porque ele estava cansado, porque ele estava sei lá o quê. Sabe, não troque o que Deus tem para você pelo que o mundo tem oferecido para nós. Porque muitas vezes o mundo vai oferecer. Existem várias formas de nos distrair do nosso propósito, de nos distrair do que Deus tem para nós. Muitos são distraídos por coisas materiais, muitos são distraídos por apegos, muitos são distraídos por sexualidade, muitos são distraídos por desejos pecaminosos, etc. Há várias formas de distrair. Então, o Espírito Santo nos traz essa palavra poderosa sobre a nossa vida, para a gente ficar vigilante, para a gente ficar atento, para não sair do centro da vontade de Deus. Amém? Não saia. Esse lugar que Deus preparou para você, ali que está a tua bênção. Amém? Não veja isso como algo ruim, não veja isso como algo limitador, não. Deus estabeleceu limites para que você esteja sob o seu cuidado, sob o seu zelo. Amém? Porque naquele lugar Deus vai te visitar todas as manhãs. Amém? Deus visita aqueles que estão dentro do centro da sua vontade. Aleluias. Sabe, todos os dias Deus chegava e falava. Então, essa é a mensagem de Deus. A repercussão, o que aconteceu posteriormente isso aqui é que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Isso é muito forte. Amém? É muito forte isso. Você ser expulso do seu propósito, você ser expulso do local que Deus preparou para você. É muito poderoso isso, é muito duro isso. A gente vê um pouquinho no filme de Gênesis, né? Passando essa cena assim, como foi duro para Adão e Eva, eles verem os seus filhos se matando, vendo essa família sendo destruída, sabe? E viveram a colheita disso. Depois eles caíram em si, se arrependeram e Deus teve misericórdia deles. Amém? Glória a Deus. Mas quantas tristezas, quanta angústia eles passaram até isso. Quanta destruição naquela família. Então, essa é a mensagem do Senhor nesse domingo para nós. Nunca saia do centro da vontade do Senhor. Esse lugar tão escoltado, tão protegido, tão gostoso que Deus preparou para nós. Há quem diga que esse local é ruim, mas eu quero dizer para você que ruim é lá fora. Saia dessa proteção, saia desse local de proteção de Deus para você ver como que é lá fora. Nós já viemos de lá, nós sabemos como é que é. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé para a gente poder orar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Espírito Santo, meu Pai, não nos deixe, meu Pai, sair do centro da sua vontade. O Senhor nos pergunta nessa manhã
aonde nós estamos. Filho, aonde você está? Como o Pai que zela pelos seus filhos, o Senhor está aqui nessa noite, meu Deus, indagando aos nossos corações e perguntando para nós qual é o lugar que você está. Sabe aonde você tem andado? Por onde você tem procedido? Será que você está no centro da minha vontade? Ou será que o navio da sua vida já está andando para um outro rumo? Já perdeu a rota do Espírito Santo? Aleluia! Meu Deus, Espírito Santo, sopra nessa noite novamente, para que o nosso barco possa voltar para, meu Deus, a rota que o Senhor preparou para nós, porque a rota do Senhor nos levará aos verdes pastos e às águas tranquilas. A rota do Senhor nos levará à vida eterna, à salvação da nossa família, da nossa casa. Senhor Espírito Santo, se há algum navio aqui fora da rota nessa noite, meu Deus, coloca novamente no lugar em nome de Jesus.